Né? Hoje eu quero me apresentar para vocês, quero conversar com vocês, não como neuroterapeuta e nem como pastor. Hoje eu quero conversar com vocês como ser humano. Quero conversar com vocês como uma pessoa que tem dor, sentimentos, emoções, como você tem. Ok? Hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha história e que a minha história ela possa ensinar alguma coisa a vocês. Eu quero começar falando de 3 textos da Bíblia. O primeiro se encontra em Jeremias, primeiro em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Como hoje eu não estou me apresentando aqui como neuroterapeuta, então eu vou usar muito a Bíblia, né? Muito a Bíblia, e para compartilhar com vocês. Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz exatamente desta forma. Como está escrito? Não há nenhum justo, não tem nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Em outra versão, você vai ler que não há ninguém que não peque. Essa é a grande verdade. Não há ninguém que não erre. Somos imperfeitos, nós erramos, nós falhamos. Depois eu quero falar com vocês de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que declara que enganoso é o coração do homem e doente. Quem o conhecerá? E o Senhor ainda afirma, incurável. Coração aqui não está falando desse órgão que bombeia sangue. Isso aqui é apenas uma bomba que bombeia sangue e produzir impulsos elétricos. Ele está falando na nossa mente, no original. Enganosa é a mente. Ela está doente. Quem a conhecerá? Quem vai entendê-la? E o Senhor declara, não tem cura. Esse é o detalhe mais importante. Não tem cura. Em outro texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no seu fim leva à morte. A morte muitas vezes não se refere à morte física, mas morte de sonhos, planos, objetivos, propósitos, infinitas coisas. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história. E quero agradecer de todo o coração de podermos estarmos gravando esse vídeo junto. Vocês estarem fazendo parte disso. Quero agradecer muito mesmo a cada um de vocês. Deus possa abençoar grandemente. E a todos vocês que vão assistir esse vídeo através do YouTube. Quero agradecer também. E que isso possa falar com você. Que as minhas falhas e os meus erros possam servir de lição para que você não cometa o mesmo. Para que você possa alertar outros, dizer para outros. Uma coisa que eu aprendi com Davi, como rei, ele determinava aquilo que o escriba ia escrever ou não sobre a história dele. E Davi decidiu colocar o pecado dele ali, o pecado com Betseba, tudo que ele fez, como um ensinamento para nós, mostrando para nós que se a gente decidimos andar segundo a nossa vontade, vamos trazer dor e sofrimento. Andar nesse caminho que parece que é perfeito. Davi achou que era perfeito ficar, não ir para a guerra quando era tempo dele ir. Achou que era perfeito deitar-se com Betseba. Ele era rei, podia fazer o que ele quiser. Ninguém poderia impedir ele. Achou que era certo matar o marido dela, mas sofreu as consequências. Porque a vida é assim. Eu sou pai de 5 filhos. E eu quero falar do meu filho chamado João Vitor. É dele que eu quero falar essa noite. E ele é uma das causas de eu estar aqui. É uma das causas de eu estar sentado aqui,
por ter estudado muito e tomado a decisão de ajudar famílias, principalmente adolescentes e jovens. Esse é meu alvo de vida, esse é meu objetivo, honrar e servir ao Senhor desta forma, e assim honrando a memória do meu filho. Meu filho, ele, aos 13 anos de idade, eu estava ausente de casa, eu sempre fui um pai muito ausente, um pai que sentou no chão para brincar, um pai que correu na rua, jogou bola na rua, junto com as crianças, sempre fui um pai muito presente nessa direção. Mas por questão do nascimento da minha filha Francine, eu passei a ficar no hospital com a minha filha, que a minha esposa ficou muito doente. E eu passei 8 anos ausente de dentro da minha casa, 3 anos e meio dentro de um quarto isolado, e mais 4 anos e meio viajando para São Paulo de segunda a segunda. E me isolei da minha família, completamente. E não acompanhei o crescimento do João Vitor. Na fase mais importante da vida dele, eu não estava presente. Na fase mais importante, eu não estava ali como pai presente na vida dele, onde ele precisava de um pai. E nessa fase, o João Vitor se envolveu com droga. Ele se envolveu com droga nessa fase. Eu tinha um comércio, depois de muitos anos ficar sem trabalhar. A minha primeira profissão foi técnico em produto salão de cabeleireiro. Eu era a pessoa que ia no salão corrigir os erros dos cabeleireiros, né? Quando elas erravam, eu ia lá consertar o cabelo. E dava curso para cabeleireiras, curso para vendedor. E depois a Francine nasceu, eu parei de trabalhar e passei a cuidar da Francine. Quando a Francine recebeu alta totalmente, foi diminuindo as consultas em São Paulo, na CDC na Casa Cecília, eu passei mais a ficar em casa. É onde eu montei um comércio. E nesse período, meu filho ele já tinha se envolvido, já não morava mais com a gente, tinha saído de casa, com 13 anos de idade. Tinha saído de casa. E com muita luta, muita batalha, a gente conseguiu mudar da cidade onde eu moro hoje, conseguiu ir para outra cidade para levar ele embora. E levamos ele embora. Chegou lá, por um período de tempo, ele ainda se envolveu, mas ele começou a se endireitar, começou a mudar. E com 15 anos de idade, o João Vitor começou a ter crise compulsiva dormindo. E eu, na minha ignorância, principalmente na questão de achar que tudo é espiritual, porque a gente faz isso, acha que tudo é espiritual. Tudo está relacionado com o demônio. Não é, meus irmãos. Quantas coisas eu errei com os meus filhos, não é só com o João Vitor, não, com os meus filhos, achando que era demônio, expulsando o demônio, repreendendo o demônio, enquanto não era. A Bíblia fala que a falta de conhecimento é um problema muito sério, muito sério. A gente não conhece as coisas, a gente acaba imitando coisa de nossos pais. Vou falar sobre isso segunda-feira. Vai imitando coisa dos nossos pais, a gente acaba trazendo uma cultura, uma visão da nossa família, nosso sistema de família, e a gente acaba levando isso para os nossos filhos. E achamos que somos os donos da verdade, achamos que nós pensamos, que nós achamos é isso mesmo, isso é o correto, isso é o certo, e vamos agir dessa forma. E a gente não entende que as coisas não funcionam dessa forma. E eu comecei a lidar com meu filho dessa forma. Ia lá orando, repreendendo demônio, em momentos que ele tinha as crises, repreendia demônio, e repreendia demônio, e isso só foi machucando o coração dele, machucando o coração dele, machucando o coração dele. E eu ficando perdido. Fui ficando perdido, porque você ora, você vê nada acontecer, você não vê nada mudando, você jejua, e você vai para a igreja, você faz a obra, você se envolve. Aí o pior de tudo é isso, né? Eu comecei a achar que se eu começasse a fazer as coisas lá na igreja, Deus ia agir na minha casa. Eu não estava agindo, eu estava fazendo pouco. Eu ia fazer mais. Entendeu? Aí eu ia fazer mais. Mas eu não entendia que, na verdade, o que meu filho estava precisando da minha presença. O meu filho estava precisando era de mim, não era que eu me ausentasse dele.
Aí você vem com a briga, né? Você não quer ir para a igreja, você não quer nada com Jesus. Aí você começa a brigar, você começa a discutir. Mas mal hoje eu tenho a convicção que ele não ia por minha culpa. Porque quando ele olhava para Deus e falava que Deus era pai, ele falava assim: Ei, Deus é igual ao meu pai? Não quero. Não quero. Não é que eu vou servir um Deus que ele é pai e um pai que vai me tratar igual meu pai me trata. Porque nós já estudamos sobre adolescente. Não sei se você já não viu a aula, já assistiu o vídeo. Você descobriu que o adolescente ele vive por hormônios. E esses hormônios, ele vai ditar para o pai e para a mãe como deve relacionar com o filho. Aí o meu filho ele começou a se envolver, a buscar amiguinhos lá fora, já que ele não tinha reconhecimento, já que ele não tinha proteção, já que ele não tinha um guia, ele começou a buscar isso fora de casa. Começou a buscar fora de casa. E eu lá brigando, né? E eu indo atrás, eu brigando, eu discutindo. E eu fazendo tudo errado. Por quê? Porque era o caminho que para mim parecia perfeito. Era o caminho que para mim parecia normal. O certo, eu aprendi isso com a minha família, aprendi isso com a cultura, né? Tem que fazer o que eu faço. Tem que pensar como eu penso. Senão está fora do padrão, está errado. E eu fui enchendo o meu filho de mágoas, ressentimentos. Mas eu comecei a estudar, comecei a ler, eu comecei a me questionar, a perguntar para mim mesmo, falar, Charles, o que tem de errado? Deus é um Deus tão perfeito, tão maravilhoso. Deus é um Deus que cuida, que ama, que sara, que salva. Por que ele não está agindo? Por que ele não está fazendo nada? Porque eu cramo, nada acontece. O que está acontecendo de errado? E eu vendo meu filho se afundando mais, se afundando mais, se afundando mais. E eu comecei a entender que eu não estava fazendo a minha parte. Que eu estava errando. Eu comecei a entender que a falha não era de Deus, era minha. Porque aquilo que Deus deixou para mim fazer, é eu que tenho que fazer. E você sabe quando eu entendi isso? Quando eu estava lendo Gênesis. Eu me questionei por que Deus não interveio para Adão não comer do fruto. Aí o Espírito falou comigo tremendo, falou para mim assim, Charles, eu dei a autoridade para ele governar sobre a terra, não sou eu, ele ia governar através dele, é da obediência dele. Eu não invado aquilo que eu dou. Então, se eu sou pai, a obrigação é minha. Quando a Bíblia diz que vão guardar o sentinela da cidade, se o Senhor não aguardar, não está falando que não tem o sentinela guardando. Porque senão Deus não instituía lá em Levítico o sentinela. Deus não falava sobre o sentinela lá em Ezequiel. Mas Deus estava dizendo que o sentinela ele tinha que guardar a cidade segundo a sabedoria de Deus, segundo a direção de Deus, segundo a ordem de Deus. E eu estava sendo um sentinela, um atalaia, que estava guardando do meu jeito, da minha forma. Era como eu queria. Eu estava fazendo assim. Esse é o grande problema. Quantas vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo, mas não paramos para pensar, estamos fazendo do jeito de Deus? Como Deus quer? Eu sou um homem que idolatrei muito o método, principalmente o método da minha família. Fora da minha família ser, principalmente da minha avó, que me criou foi minha avó. Minha avó era uma mulher muito séria, gostava das coisas muito sérias, muito rígida. Só que cresci uma pessoa cheia de ferida, de mágoa, e acabei machucando meus filhos, ferindo meus filhos. Acabei fazendo tudo errado. Mas eu comecei a entender, o Senhor começou a falar comigo, começou a me mostrar, e eu comecei a estudar, comecei a ler. Aí eu comecei a pensar numa coisa, eu vou começar a levar meu filho em médico.
Vamos descobrir o que meu filho tem. Porque, de repente, eu estou querendo forçar uma coisa que eu estou errado. Eu estou agindo e vendo de forma errada. E comecei a levar o meu filho a se tratar. Ele se tratou com psicólogo, psiquiatra e neurologista. E fomos estudando, foi se vendo, passando medicamento, foi cuidando. Aos 23 anos de idade, o meu filho começou a ter crise compulsiva agora durante o dia. Mas ele já estava calmo, estava em casa, trabalhando, porque eu entendi que há momentos na vida de nossos filhos que eu vou dizer para você, se você tentar ser pai, tentar ser mãe, você vai só prejudicar. É sério. Eu falava assim, ó, não, pai é pai, pai não é amigo. E hoje eu descobri que há momentos que o pai tem que ser amigo. O pai tem que ser alguém que caminha junto, não é na frente. Tem que caminhar do lado. Nós caminhamos na frente até uma certa idade. Depois dessa idade, nós temos que caminhar do lado. E muitas vezes, deixar eles escolher para onde ir a gente seguir. Simplesmente como um modelador. Não alguém que controla, que põe uma rédea e não, ó, mas é do meu jeito. Não. Eu descobri que eu tinha que ser amigo do meu filho. Comecei a ser amigo dele. Comecei a conversar com ele, comecei a entender ele, comecei a entender as necessidades dele. E começamos a caminhar. Me tornou um grande amigo meu, um parceiro, como meu filho hoje, mais novo, é um grande amigo. Meu filho é meu grande amigo de sentar, a gente conversar. Tem as crises dele, tem adolescente, tá nessa época. A tempestade dentro dele está, hormonal está 1000 por hora. Eu comecei a cuidar do João Vitor. Comecei a ser companheiro, ele meu companheiro. E eu fiquei doente, fiquei muito doente também. E ele trabalhava, ele dava metade do dinheirinho dele para casa, não saía. Era um menino caseiro, de responsabilidade. Só que foi agravando a situação dele, foi se agravando, a gente não descobriu o que era, a gente não descobria. Uma das coisas importantes que eu descobri, e hoje eu sei como tratar isso, né? Hoje eu sei como lidar com isso. Então, hoje eu descobri que o meu filho, ele não era mais dependente químico. Já passou a ser algo do organismo dele. Uma dependência orgânica já. Não era simplesmente o vício mais. Era uma coisa que, para ele deixar, ia demorar muito esforço, muito tempo, ia ser muito sério a batalha para ele abandonar. E a gente foi andar em cima disso. Ele também queria, ele lutou, ele batalhou, ele fez a parte dele. Só que tem uma coisa. O último abraço que eu dei no meu filho foi para tirar ele de uma corda. O único abraço, o último abraço que eu dei nele. Ele deixou uma carta despedindo. E depois estudando, coisa que os médicos não me falaram, porque os médicos não falam, sabe? Os médicos não te dizem a verdade. Eles só enrolam, porque eles querem jogar medicamento, e medicamento que destrói. Porque eu vi a medicação. Não estou dizendo para ninguém tirar medicamento, não é isso. Mas eu posso dizer para você, trate a questão certa. Lide de forma correta. Porque vocês não têm ideia. Pesquise na internet. Pesquisa. Tá bom? Pesquisa. Vocês vão ver como o medicamento destrói estão destruindo a nossa adolescência, deixando eles viciados. Pesquisa. E o João Vitor, ele me pediu uma coisa um tempo antes. Ele sentava comigo e falava para mim assim, pai, a gente pode fazer uma coisa para as coisas melhorar para nós? Eu falei, o quê, filho? Aí eu tenho muita vontade de montar uma casa de recuperação.
tenho muita vontade de montar, de ajudar. O senhor ajuda famílias que estão passando por isso, e eu vou ajudar os jovens e adolescentes. Esses meus amigos, tudo aí, ó, que eu conheço, eu vou tirar eles tudo da rua. Tudo eles da rua. Falava desse jeito para mim. Mas como a medicina hoje ela não tem objetivo de curar, quando eu me descobri que o meu filho tinha psicose, ele já estava debaixo da terra. Quando eu fui descobrir todos os sintomas que ele tinha desde a infância, tudo que ele passava desde a infância, já era tarde. E a psicose, ela já é uma doença que leva ao suicídio. Pode pesquisar isso, tá bom? Você que está aqui na aula, se você falar para mandar no meu PV, falar, pastor Charles, manda para mim o que o senhor tem aí sobre psicose, que eu te mando, para você ler. Psicose, TDAH, dislexia, coisas que nós podemos ajudar crianças, quando são diagnosticadas cedo, a entender e compreendê-las, a ver pais que estão brigando, xingando o filho, mas não entende que o filho ele tem um desses problemas. É dolorido, é triste. Eu saber, quantas vezes eu chorei estudando por saber que eu poderia ter feito algo na vida do meu filho, mas eu não tinha conhecimento. E hoje eu decidi fazer isso, eu decidi compartilhar o conhecimento que eu tenho. Por isso que eu chamo vocês de transformadores. Quando eu falo que vocês são transformadores, é porque eu creio, eu acredito que vocês podem mudar a vida, vocês podem mudar gerações inteiras. Vocês podem fazer isso. Vocês podem influenciar gerações inteiras. Nós podemos fazer isso hoje, juntos. Eu posso, tem gente aqui, eu acredito que eu esteja muito longe. Põe aí no chat aí aonde você mora, de onde você é. Acredito que você é muito longe. Mas nós podemos fazer diferença hoje. Então, todo conhecimento que eu faço hoje é com esse objetivo, é fazer diferença em vidas, famílias. Natália, São Paulo, capital, legal, hein? Está perto de mim, viu, Natália? Eu sou de Pindamonhangaba, perto de Aparecida, Juiz de Fora, Minas Gerais. Cuiabá, Mato Grosso. Oh, você está longe. Você está longe, Eliane. Você está bem longe. Né? Você está bem longe. Mas nós podemos fazer diferente, gente. Onde vocês estão? Nós podemos fazer diferença. Podemos mudar vidas. Sabe, transformar vidas. E olha que bonito poder fazer isso. Leila, Minas Gerais. Minha grande família é de Minas. Vim de Minas faz 2 anos para cá, para onde eu estou hoje. Faz 2 anos que eu vim para cá. Então, a gente pode fazer diferença, gente. E vou te dar uma dica. O seu filho e a sua filha querem um abraço. Viu? Eles querem um abraço. De repente, o seu neto quer um abraço. Só um abraço. Muitas vezes vão chegar para vocês, falar. E vou dizer para você, levanta e dá um abraço. Te garanto para você que vai mudar muita coisa. Muita coisa. E eu decidi fazer isso na minha vida. Eu decidi enterrar meu passado. Sei que eu errei. Sei que eu falhei. Mas o que eu posso fazer com isso? Faço entulhos para me entulhar mais? Ou faço degraus para me aproximar do Senhor e ser instrumento dele para mudar vidas? A decisão é minha e sua. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei dos seus erros dos seus filhos, eu não sei do seu erro do seu marido, do seu casamento, eu não sei dos seus erros com você mesmo. Você mesma. Mas eu posso te afirmar uma coisa: a esperança. Porque
A palavra do Senhor diz: e eis que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para a suprema vocação que há em Cristo Jesus. Santa Luzia, Minas Gerais, a Miriam. Amém, irmã Leila, amém, irmã Leila. E esse é o objetivo mesmo, né? Meu objetivo de vida é que minha vida possa ser testemunho, testificar que é possível. Que é possível. Vocês estão olhando para uma pessoa que tem dislexia no mais alto grau. Eu tenho 20 livros escritos. 20 livros escritos para quem tem dislexia em alto grau. Irmãos, não se acha limitado, não se acha que você não pode, que você não consegue. Não pensa dessa forma. Não pensa, não limite você. Quem limita você é você mesmo. É aqui, ó, você se limita. Você coloca obstáculos. Eu decidi romper com o meu passado. Eu decidi viver de lembranças boas do meu filho, de momentos maravilhosos que eu tive com ele. Eu decidi honrar a morte dele. Eu decidi honrar o que aconteceu com ele, fazendo o que ele queria, ajudando famílias, ajudando adolescentes, jovens, mães, pais. Eu não ligo de ter, olha, tem pessoa que tem aqui, não. Se eu conseguir aqui tocar a vida de vocês, eu estou satisfeito. Se eu conseguir que vocês, nós desligamos aqui, vocês falam a partir de hoje, entendeu? Eu vou tomar um passo diferente. A partir de hoje eu estou enterrando o meu passado. Eu falhei, errei, mas isso não domina a minha vida mais, isso não me conduz mais, isso não me para mais, e eu vou caminhar. Eu vou caminhar. Eu e o João Vitor, a gente tinha sonhos, nós dois juntos. A gente tinha sonhos, nós sentávamos, nós conversávamos, vamos fazer isso, vamos fazer. Nós tínhamos sonho. Eu não posso realizar o sonho mais com ele do meu lado, mas eu posso realizar uma parte do sonho dele com ele dentro de mim, vivo dentro de mim, andando comigo, as lembranças boas, os momentos bons dele. Mesma coisa eu quero dizer para você. Não importa o seu erro, não importa o que você fez, não importa a sua falha, o importante é o hoje, a partir de agora para frente, é a diferença que você pode fazer na sua família, é a diferença que você pode fazer na sua casa. Vou falar para você, o filho está rebelde, ele quer só ser entendido e compreendido. Seu filho mais velho, a filha mais velha está no vício, o casamento, só querem ser compreendidos e entendidos, querem ser amados. Só querem ser amados. Mais nada. Só querem ser amados. Olha, eu tenho uma filha que nasceu com 16 doenças. Ela é a única viva no Brasil, a Francine. E tem momentos que ela está estressada. Ela não fala, não anda, não enxerga. É 100% dependente. Tem momentos que ela está estressada, que ela está... Aí, quando eu pego ela no braço, ela sorri, ela fica alegre. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes seu filho vai chegar todo bravo, irritado, a sua filha vai chegar e de repente o que eles querem é só ser ouvidos. Eles não querem opinião, não querem saber de nada, eles querem um abraço. Quer que você segure na mão deles e fale, olha, estou aqui. Pode não ter estado lá atrás, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou presente. Sim, Elaine, o abraço regula. Sim, principalmente da mulher. Tá bom? Da mulher. Mas vamos chegar ainda, tá, do papel do pai na vida dos filhos, do papel da mãe. Os papéis da mãe na vida dos filhos, provavelmente do homem, ela é uma reguladora do hormônio testosterona. Ela regula ele, a mãe. Um abraço, passar a mão na cabeça. Entendeu? Você falou certinho, perfeito. O homem regula na mulher. Ocitocina, outros, que são hormônios que eles desregulados, vai levar a experiências relacionais prematuras. Vai levar. Aí o pai está lá presente, regulando isso, dizendo, estou aqui,
sua segurança, seu conforto, né? Porque a mulher, ela precisa de um abraço, ela precisa, sabe, de se sentir acolhida. Não é da natureza do homem, nem hormonal o homem fazer isso. Aqui que o homem toma a cruz dele. Aqui que o homem toma a cruz. Não é do homem isso. Mas está ali, sabe? Está ali. Eu posso dizer para vocês, eu fiz para o meu filho o que eu podia fazer. E nas noites que eu passei com ele, com ele ruim, eu estava segurando a mão dele, eu estava ali, passando a mão na cabeça dele. Dizendo para ele, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui. Quando ele estava dentro do hospital, eu ia lá, eu passava a mão na cabeça dele, conversava com ele, eu ficava até olhando para mim estranho. Mas não tratava ele como criança, não. Sempre tratei ele como homem. Mas meu pai de pai. Aí eu ia embora e falava para mim assim, pai, o senhor vai voltar? O senhor vai vir de novo? Eu falei, lógico que eu vou vir. Você é meu filho. Ah, pai, mas vai gastar dinheiro, a gente não tem. Eu falei, não tem problema, mas eu venho. Eles têm que saber aqui dentro que você não está sozinho, você tem alguém por você. Seu filho saiba que tem alguém por ele. Mas não trate como criança, faça favor, viu? Não tente agora fazer o que você não fez quando era criança. Não tem jeito de fazer isso, tá? Não tem jeito. Quem viu a aula sobre ruminação ontem entendeu isso aí. Não tem como se corrigir o passado. Não tem jeito. Tá bom? Ah, tem sim, eu pago uma conta. Pera, não estou falando de ser humano, estou falando de dinheiro. Estou falando de conta. Pode ser humano. Ser humano não tem jeito. Mas podemos fazer hoje. Isso que eu quero te incentivar. Faça hoje. Mude isso hoje. Hoje eu tenho meu filho, eu tenho a oportunidade de mudar, de agir diferente com ele. Eu tenho isso hoje. Hoje eu posso agir diferente na vida de outros adolescentes, de outros jovens. A paz, Mariane. Seja bem-vinda. Hoje eu posso fazer isso. Estamos terminando já, irmã, mas você assiste a gravação, você vai gostar muito. Viu? Vai gostar bastante, vai te ajudar. Então, nós podemos fazer isso hoje, gente. Ah, não preocupe com o seu erro, não. Não preocupe com a sua falha. Não viva baseado nisso. Não viva baseado naquilo que passou. Eu vou bater muito nessa tecla. Eu vou falar muito sobre isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Como nós temos aqui, do jeito que eu vi, né? Só cristão, eu vou ser bem claro. Ó, tem vezes, maioria das vezes, 90% das acusações na sua mente é você mesmo te acusando. Você é muito bom nisso. Somos muito bons de nos acusar. O diabo não vai dar muito esforço, não. A gente já faz isso bem. Muito bem. Muito bem. E até o dia que eu levantei da cama e falei, acabou, não vou mais viver assim. Me acusando. Ah, eu podia ter feito isso na vida do meu filho, podia ter feito aquilo na vida do meu filho, não vou me acusar mais. Chega, acabou. Eu não estou honrando ele desse jeito. Não estou honrando o João Vitor desse jeito. Para me honrá-lo, eu preciso fazer algo diferente. Amém, Leila. Amém. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos lá, né? É aprendendo, é aprendendo. Quem sabe desse grupo aqui, nós não tiramos um grupo para a gente apoiar um ou outro, né? Grupo de oração, grupo para a gente estar conversando, a gente está... Quem sabe a gente não faz isso, hein? Essa ideia aí não brota, aí a gente faz isso. Grupo realmente que vai estar... Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, porque nós somos seres humanos. Nós erramos e falhamos. Nós erramos e falhamos, gente. Nós somos imperfeitos. Por isso que o Senhor nos coloca como um corpo. E vou dizer para vocês, viu? Acho que o grande detalhe na minha vida foi isso. Que as pessoas que deveriam me aproximar de mim e do meu filho se afastaram. Pessoas que deviam ser extensão de Deus se afastaram.
Não vou nem abrir detalhes com vocês, entendeu? Mas estou falando de igreja. Falando de igreja. Por isso que eu falo que ser irmão é muito mais longe do que a gente pensa, que a gente imagina. Muito mais longe. Muito mais distante. É realmente carregarmos o fardo do outro, carregarmos o peso um do outro, é sentarmos para ouvir sem julgamento, sentarmos para ouvir sem pré-julgamento, que é o pior ainda. Você vai se julgar na sua mente, né? Você já pré-julgar e responder antes de acabar de ouvir. E muitas vezes ainda querendo dizer, achar que está certo, né? Não viu nem a história acabar, já julgou, já vem com a solução. Já vem com a solução. Como pastor, eu aprendi isso. Eu, em aconselhamento pastoral, eu fui muitos anos conselheiro de pastores, tá? Trabalhei com aconselhamento de pastores, né? Só com pastores. E eu aprendi isso. Aprendi a ouvir. Muitas vezes nem falar nada. Nem falar nada. Só ouvir. Aí você não fala nada, você só ouve. Estou falando assim, mas você entender com seus filhos, tá bom? Com seu marido. Você só ouve. Aí passa 2, 3 dias, te liga. Irmão Charles, eu sempre gostei de chamar de irmão Charles, viu? Desde quando eu me consagrado, sempre gostei de me chamar de irmão Charles. Por quê? Porque está escrito, somos todos irmãos. Todos irmãos. Irmão Charles aconteceu. Eu falei, o quê? Nossa, mas a reunião nossa foi muito boa, foi maravilhosa. Eu falei, porque, olha, sabe que eu entendi o que estava acontecendo? Eu não falei nada. Eu não falei nada. É o que falou. Então, irmãos, é assim que funciona. Sabe, a gente tem tempo, né? Vai ser estranho, nossa, mas ele acabou de contar um fato para mim triste, algo assim, tá rindo. Irmão, porque eu ressignifiquei aquela minha dor. Eu não fiquei preso nela, entendeu? De repente, você não está preso de um luto de um filho. De repente, você não está preso no luto de um filho. Mas você está presa no luto de uma situação. Você está ali remoendo ela, ela já morreu, ela já passou, ela não existe mais. E você está ali remoendo aquilo, você está ali vivendo naquilo ainda. Rompe com isso. Rompe. Acabou. Mas, irmão Charles, esses irmãos aí que viraram as costas para você se vier hoje, ajuda. Eu dou a outra face. Eu sou cristão. Eu estou aqui para isso. Ajuda, sem problema nenhum. Entendeu? Irmãos, ressignifica a tua vida, ressignifica a sua dor, ressignifica os seus erros, ressignifica ele. É tempo de ressignificar, é tempo de mudança, é tempo de andar para frente. Tá, errei, falhei, mas tudo bem, vamos ressignificar isso. O que eu posso fazer para não cometer os mesmos erros? Ó, põe a mãozinha para mim aí, quem está fazendo um monte de curso. Põe para minha mãozinha aí, vai. Quem está fazendo um monte de curso? Conversa comigo um pouquinho. Põe a mãozinha. Essa, irmã Elaine. Vamos lá. Quem está fazendo um monte de coisa? Dá um sinalzinho para mim na tela, coraçãozinho. Dá um sinalzinho para mim aí. Ah, Luciene também está fazendo. Natália, Leila. Todo mundo no curso. E vou te dizer uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Quem puder abrir a tela é legal, que a gente pode se ver, né? Bacana, tá? Legal. Ó, deixa eu contar uma novidade para você. Quantas vezes você não pensou, Natália, quantas vezes você não pensou, escuta só, quantas vezes você não pensou que você não é capaz? Você faz curso e não é capaz. Já pensou isso um monte de vezes, não já? Também já pensei. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A sua história de vida te faz capaz. Entenda. A sua experiência, você pode ajudar outros a não cair, não cometer os mesmos erros que você cometeu. Ressignifica os seus erros. De vez de ser erros na sua vida, faz deles oportunidade de instruir e ensinar a outros a fazerem o certo. Aí buscamos um monte de conhecimento quando nós temos o conhecimento.
Muito bem, Miriam, isso mesmo. Nós já temos o conhecimento, gente. Hoje, depois que eu comecei a estudar neurociência, geologia, biologia, eu simplesmente entendi e sei como pôr em prática o conhecimento que eu já tinha. Simplesmente. Eu só ponho em prática o conhecimento que eu já tinha. Agora eu sei como fazer. Eu sei por que as pessoas têm dificuldade, eu sei quais as lutas delas, eu entendo agora. Então, você tem experiência de vida. A sua experiência de vida é um instrumento maravilhoso. Não é isso, Maílis? É verdade? Entendeu? É maravilhoso. Você tem experiência. Não fique preso no seu passado. Não fique preso nos seus erros. Não. Ajude isso. E eu garanto, se eu falar para você, se faça uma lista para mim, durante uma semana, dos seus acertos, você vai achar um monte de coisa. O problema é que você olha mais para os erros. Esse é o problema. Você vai achar um monte de coisa, né, Leila? Vai achar um monte de coisa que vocês podem instruir outros. Vocês podem ser exemplo para outros. O problema é que vocês deixam sempre, sempre, sempre as falhas, os erros falar mais alto. Esse é o problema. Isso, Luciane, verdade. Isso mesmo, tá certinho. Procuramos muitas vezes técnica, técnica, técnica e esquecemos do calor humano. Eu fico vendo nos grupos, né? Eu faço ainda eu estou estudando, eu estou no grupo da FATEB e também estou estudando em outro lugar também, neurociência, e eu vejo o pessoal procurando, preocupado com técnica, técnica, técnica. Não, técnica é importante? Sim, é. Tenha conhecimento, é importante, é fundamental, mas nunca a técnica substitui o ser humano, o calor humano, o aconchego, o olhar humano. Podem criar robô do jeito que criar aí, ó. Muito bem, Elaine, isso mesmo. Uma crítica dura muito tempo. Mas agora eu vou te contar uma coisa. Presta bem atenção, ó, sobre a questão da crítica. Então, eu queria fazer meia hora só, mas já passou um pouquinho. Ó, não, fica tranquilo, Natália, pode ficar em paz. Fica tranquilo, minha irmã. Pode ficar sossegada. Vamos lá, ó. Presta atenção, a crítica. Está escrito assim, ó, filho meu, guarda o teu coração, porque dele procede o caminho da vida. Certo? Olha só, o que é guardar o coração? Você tem duas opções na sua vida. Deixar um monte de lixo entrar no seu coração. Entenda, coração nunca é esse aqui. Entenda isso. Deixar um monte de lixo entrar aqui. Não, a escolha é sua. A escolha é sua. Crítica. Tem dois tipos de crítica. Construtiva e destrutiva. Construtiva vai te edificar, te abençoar, te tornar alguém melhor. A destrutiva é para te derrubar. Essa, joga longe. Joga longe, destrói ela. Você não precisa. Você não precisa dela, não carrega ela com você. É você que decide deixar aí dentro ou não deixar. Entendeu? Quando que eu fico pensando, ruminação. Pensando. Aí uma hora essa crítica torna-se verdade para o seu cérebro. Sabia disso? Torna uma realidade para o seu cérebro. Aí você vai viver em cima disso. Deus vai viver em cima disso aí. Isso chama-se crença limitativa. Aí vem em cima disso. Deixa fazer crítica. Façam. Vou te dar uma dica. Só atiram pedra em árvore que dá fruto. Quem foi criança da minha época, né, sabe disso, né, Maíli? Sabe o que estão falando, né? Não atirem pedra em árvore que não dá fruto, não, gente. É assim que funciona. O ser humano ferido, entenda uma coisa, ó, estamos indo para o outro lado já. O ser humano ferido, eu gosto de ensinar, né? Amo ensinar. O ser humano ferido ele tem um problema. Ainda mais quando ele é ferido na sua validação interna. O que é a validação eterna? É quando a pessoa ela se autovalida, ela sabe quem ela é. Quando ela sabe quem ela é, pode vir a crítica que for e não vai dar problema, não vai mudar quem ela é, a identidade, ela mexe com ela.
Mas quem se invalida, para ele se sentir bem, ele tem que validar os outros. Ele tem que falar mal dos outros. Ele precisa criar um inferno no coração dos outros para colocar alguém lá dentro, para ele se sentir bem. Porque é machucado, está ferido. Porque não foi validado na infância. Agora precisa fazer isso para se sentir bem. Precisa falar mal, fazer fofoca. Para se sentir bem. Entendeu? As pessoas, por isso que Jesus fala, olha, persegue você, ore. Fale mal de você, fale bem. Está com fome, está com sede? Está de comer e de beber. Porque ele fala isso. Porque ele está dizendo, estão feridos, estão machucados. Já que você é mais maduro e não está, haja diferença de instrumento de cura para eles. Ué. Não é porque você se valida. Você não precisa que ninguém te valida você. Ele não precisa que ninguém, entendeu? As pessoas falam de você, não tem problema, não te pesa. Tranquilo. Segue para frente. Entendeu? Segue. E vou dizer para você, e vai vir. E vai vir de novo, ó. E não é para falar mal, não. Vai vir porque vai precisar. E na hora de precisar, você faz o quê? Dá outra face. Dá outra face. É assim que funciona. Crítica vai ter sempre. Eu estava conversando com um paciente hoje, falei para ele assim, ele tem problema com autoridade, tá? Ele, como ele não teve a autoridade do pai, agora ele não consegue relacionar com a autoridade e ele não para em serviço. Porque com o tempo ele começa a ter problema com o líder dele no trabalho. E ele sai do serviço. E agora ele tem uma oportunidade muito boa para crescer na empresa que ele está. E ele ligou para mim. Falou, não vou fazer, eu vou sair. Eu falei, não sai não, vamos conversar. Você tem que conversar. Eu falei, o seu problema é com a autoridade. Como você tem um problema com o seu pai, você acha que toda autoridade hoje vai te machucar e ferir como seu pai te machucou e feriu. Agora você tem que aprender o seguinte, mas ele é assim, assim, tá, vem cá. Você tem algo para aprender com ele. Aí o professor, mas eu tenho algo para aprender com ele? Eu falei, tem. Ele falou, o quê? Aprenda a não fazer o que ele faz. Olhe para ele. O que ele faz de errado, não vou fazer. O que ele faz certo, aprenda. É assim. Tudo depende da visão nossa, da ótica que nós olhamos as coisas. Qual é a ótica que está olhando as coisas? Provavelmente a sua vida. Gente, para você mesmo. Você olha no espelho, o que você vê? Você vê o que a crítica diz que você é? Ou você vê quem Deus diz que você é? Quem que você vê? Pare para pensar nisso. Quem você está olhando? Para quem? Entenda. Irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Sim, Luciano, uma geração que tem sérios problemas com autoconsumição, mas por causa do que eu estou falando. Não é que eles têm. Ó, presta atenção, presta atenção, o adolescente não é que ele é insubmisso, é o hormonal. Tá? O adolescente não é que ele é insubmisso. Você tem que entender isso aí. Entendeu? Incondicionalmente, toda vez que você chegar para ele e tentar mandar nele, os hormônios dentro dele vai dizer, não, está errado. Os hormônios vai dizer para ele, vai mandar ele agir ao contrário. Você vai falar para ele, não faz, ele vai fazer. E se você começar a prender ele, eu vou te dizer uma coisa, quando você não estiver vendo, ele vai fazer. Ele vai. Entendeu? Ele vai fazer. Porque é hormônio, ele não tem controle. Ele não tem controle. Tá? Ele não tem controle. Vou te ensinar o que é o hormônio agindo, tá bom? Vou te ensinar agora, ó. Presta atenção. Vou ensinar para você. Quantas vezes você fez algo e você depois falou assim, não queria fazer isso. Nossa, mas não era para mim ter feito isso. Olha, quando eu vi, já fiz. Gritou, bateu, agiu impulsivamente. Quantas vezes? Isso é o hormônio agindo. Isso também pode ser traumas agindo. E no adolescente é desse jeito. 24 horas. Eles lutam 24 horas para manter o negócio, a tempestade calma dentro deles. 24 horas.
Entendeu? Aí temos a parte daqueles que são insubmissos, porque são mesmo. Tá? Tem as pessoas, eu estou estudando agora sobre ego e egoísmo. São duas coisas bem distintas. Nós estamos sobre isso. Ego e egoísmo. Né? O ego sou eu. Ok? Olha o meu ego. Meu ego. Reconheço que eu tenho problemas emocionais e preciso me curar. Olha o meu ego. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. É o meu ego. Deus não anula o nosso ego, que é o nosso eu. Deus não anula. Mas ele diz, né? O eu tem que tomar a cruz e seguir ele. O que é o meu ego tomar a cruz? É quando o meu eu e o meu ego decide não fazer o que eu quero, não fazer aquilo que eu acho que é certo, para fazer o que Jesus fala. Tá bom? O meu ego quer imitar a minha mãe. Minha mãe foi agressiva verbalmente. Tá? A minha mãe não só foi agressiva verbalmente, não. Minha mãe era agressiva verbalmente, depois que ela estava na mão, vinha na direção. Tá? Minha mãe foi assim. Aí o meu ego, meu eu aprendeu a ser assim. Mas aí eu digo, não vou assim, ser assim com meus filhos. Olha, o meu ego dizendo para minha vontade, não, você não vai gritar, você não vai fazer. Egoísmo é quando eu faço tudo voltado para mim. Tudo sou eu. Tá? É uma auto-idolatria. Sou egoísta é auto-idolatria. É uma auto-idolatria. Mas essa auto-idolatria, esse egoísmo, ele pode ter origens diferentes. Tá? Ele pode ter uma origem. Bom, tá, vamos lá. A biologia, ela prova que se uma criança dentro do útero, ela tiver falta de alguma proteína, o inconsciente dela, que está ali agindo, que é a parte emocional, que entende tudo por emoção, vai dizer para essa criança, para esse sistema cerebral, que corre o risco de faltar aquilo que faz com que ela viva. E ela pode crescer uma pessoa egoísta, mas não egoísta porque ela quer tudo para ela, que ela tem medo de faltar. Tá entendendo? Agora tem a pessoa que é egoísta mesmo, narcisista, tá bom? Ele é egoísta mesmo, ele só pensa nele, entendeu? Quando ele chega todo mansinho, todo, entendeu? É que ele está, na verdade, preparando o bote para que ele seja suprido, para que o ego dele seja suprido. É diferente. Eu tenho que entender. Por isso que é importante nós, como terapeutas, né, os terapeutas, temos que entender e para orar ao Senhor e dizer para o Senhor, 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 me ajuda, já, alguém levantou a mão aí, eu acabei de falar aqui, você já pode abrir o microfone e conversar comigo, tá? Você pode falar. Gente, precisamos entender isso, compreender, e orar ao Senhor, Senhor, eu conheço a estrutura do ser humano, sabe que eles são pó, mostra isso para mim. Senhor, revela o coração das pessoas para mim, Senhor. Sabe o que o Senhor fez lá com Samuel, quando chegou na casa do pai de Davi, de Jessé, e viu aqueles homens tudo bonito, fortes, soldados, falou, opa, esse é o rei. Você falou, não, eu não olho como você, eu olho o coração, eu sei o que está passando lá dentro. Pode falar, minha irmã, pode abrir o microfone e falar. Pode falar. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que o senhor está explicando relacionada ao egoísmo, e eu queria compartilhar uma situação ao qual estou passando e também pedir um auxílio. O curso tem me ajudado bastante. Eu cuido de mulheres, eu tenho uma página que eu cuido de discipulado para a cura interior à luz da palavra para mulheres cristãs que têm feridas na alma. Amém. E após o discipulado, tem mulheres que elas querem permanecer caminhando comigo, porque elas têm dificuldade de conseguir permanecer com aquela fé, conseguir caminhar sozinha. Um minutinho, filha. E aí, o que acontece? Existem algumas mulheres que eu percebo que elas têm uma dificuldade, como se fosse um ciúmes. E aí, o
qual é a minha dificuldade em lidar com isso? Por quê? Às vezes a gente quer fazer um evento juntas e eu marco uma data, um exemplo que eu vou dar para vocês. E eu peço sua ajuda, Charles. E aí eu marco uma data e pergunto: tá tudo certo para vocês? Tá tudo certo para todas vocês essa data? Uma fala: eu não posso esse dia. Aí as outras: eu posso. Outras falam: eu não posso. Outro dia. Aí o que acontece? Como nunca dá. Desculpa, gente, que eu tô tentando participar com criança junto. Fica tranquila. E aí, como nunca dá para uma, nunca dá para outra, o que eu fiz? Eu tentei. Peraí, filha, só um momentinho, por favor. E aí eu reservei uma data sem falar para nenhuma, para que não haja mais conflito e para que ninguém ache que eu estou privilegiando ninguém. Uma dessas pessoas se sentiu ofendida num grau de se rebelar até contra mim, de ficar super extremamente revoltada, irada, porque ela não vai poder participar e ela acha que não pode acontecer se ela não estiver junto. E a forma que ela está agindo é uma forma de rebelião tão grande que ela acaba indo, chamando outras pessoas para se rebelarem junto com ela contra mim. E aí é uma situação tão complicada, porque é difícil agradar a todos, mas eu entendo que é um egoísmo da parte da pessoa, uma área que ela precisa tratar e ela não consegue ser livre disso. Sim. E eu queria saber como eu posso lidar com uma pessoa assim. Tá. Vou fazer uma pergunta. Qual é a idade que a pessoa é mais egoísta? Desculpa, não entendi. Qual é a idade que o ser humano é mais egoísta? Eu não sei, mas essa pessoa tem 40 anos. Tá, fala pra você. Então, calma, vamos chegar lá. Ó, tenta tirar um pirulito de uma criança de 5 e 6 anos e dar para outra. Você vai arrumar um problema muito sério. Eu vou te explicar um negócio para você. Se ela passou um trauma nessa idade, tiraram algo dela, o irmãozinho pegou, o irmãozinho quebrou, você vai ter aquela criança agindo numa mulher de 40 anos. Meu Deus. Entendeu? E o pior de tudo é que eu tentei filtrar essa situação na vida dela para ver se realmente ela tinha esse tipo de problema. E ela sempre se mostra uma pessoa muito bem resolvida com os pais, com os irmãos, com a família. Ela nunca tem problema com ela mesma, sabe? Sempre o problema é os outros ao redor. E aí fica difícil você ajudar, né? É isso aí, né? Quem que faz assim, ó? Vem cá, você tá comigo, ó. Quem que faz assim, ó? Ah, foi ele, mãe. Mãe, foi ele. Quem faz isso? Criança. Criança que faz isso, tá? Sim. Você quer ver? Olha para você ver. Se eu chegar para você agora, Natália, e te der fala para você, ó, mandei para sua conta agora 100 mil reais. Eu duvido que você vai começar a dar pulo aí que nem criança. Sim. Vamos ou não vai? Entendeu? Oh. Todos nós temos isso, todos nós. O problema é que, tá? Todos nós temos fases de idade diferentes durante o dia. Todos nós temos. É natural. O seu cérebro, entende o seguinte, o seu cérebro, ele vai sempre dar preferência para as memórias infantis. Sempre vai dar. Sempre. Tá bom? Por isso que, de vez em quando, até como marido e mulher, a gente vai ter birrinha. O problema é que tem pessoas que foram feridas numa idade. E aquela ferida vai acompanhar elas o resto da vida, a não ser que seja tratado. Tá bom? Aí, para mim lidar com isso com vocês mais ainda, eu teria que falar sobre hipnoterapia, eu teria que mergulhar mais nesse assunto, entendeu? Falar de traumas. Mas assim, eu acredito que a terapia, ela faz efeito quando a pessoa também entende que ela precisa abrir mão de algumas coisas, né? Porque eu até falei para essa pessoa, você necessita de terapia. Ela entendeu que ela necessitava e ela já está passando com uma terapeuta. Só que ela, o que acontece? Quando a terapeuta, ela fala algo que não agrada, ela vem para mim e ela fala assim... tal pessoa tá assim, assim, ela sempre acha que é alguém contra ela, e aí o que ela faz? Ela não fica quietinha com aquilo, ela vai atrás de outras pessoas para falar daquela outra pessoa, sabe? Como se fazendo rebelião.
E aí ela já está até falando da terapeuta dela, tipo, achando ruim com a terapeuta. Então, assim, eu acho que tem pessoas que eu não sei se tem jeito. Ó, deixa eu falar para você. Luciane, eu vou te responder. Estou estudando, viu, Luciane? Estou estudando. Estou estudando. Estou estudando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ó. Natália, tem que analisar se ela não é narcisista. Presta atenção. Você não pode julgar que ela é. Existe característica, você precisa estudar e analisar isso. Ela é narcisista. Até o narcisista é alguém que passou com um trauma muito grande. E o narcisista, com certeza, abuso sexual, tá? Várias coisas. E aí você pode pensar, mas como é que ela convive bem com a família? Eu vou te explicar como. Existe uma coisa chamada espelhamento de dor, ok? Então, a minha mãe foi uma pessoa terrível na minha vida. Estou só falando, tá? Criando uma ilusão, okay? Uma historinha. Foi terrível na minha vida. Mas minha mãe está doente, eu preciso conviver com ela. O que eu vou fazer? A dor que eu sinto pela minha mãe, eu vou espelhar em outra pessoa. E eu vou agir com a outra pessoa como eu estivesse agindo com a minha mãe. Aí eu convivo bem com a minha mãe. Tá? Gente, o negócio é tão sério que você olha para o ser humano e fala assim, só Jesus mesmo. Só Jesus. Esquece. Só ele. Tá? Só ele. Fui para o retiro. Como eu não estou aqui como terapeuta, eu posso falar, né? Estou aqui como terapeuta. Fui para o retiro, e só de pastores. E eu fui 25 anos batista. Tá bom? 25 anos batista, né? Eu sou batista. E fomos para o retiro. E quem ministrou nesse retiro foi um psicólogo. Pastor psicólogo. Um amor de pessoa. Ele falou assim, ó, tem pessoas que vocês vão carregar nas costas até aquele grande dia. Não vão ser curados, não vão mudar. Por isso a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, por causa disso. Porque ó, a ferida é tão grande, o caos é tão grande, que não vai ter jeito. Não dá. A gente tem que suportar, tem que amar, principalmente saber dizer não, saber impor limites, isso é fundamental, tá? Eu até ainda vou longe ainda. Se quiser ir embora aqui, vai, ainda dou carta ainda, tá? Porque a carta não diz quem é a pessoa, aí depois vão descobrir. Entendeu? Porque, gente, o negócio é sério. E entenda, minha irmã, um outro princípio, Natália. Entenda uma outra coisa. Não esqueça que no meio do trigo nasce jogo. Não esqueça que no meio de 12 teve Judas. E Jesus está chamando de amigo. Olha a seriedade do negócio. Ele chamou de amigo ainda. Quando Judas chegou lá para prender ele, para trair ele, ele falou o quê? Por que vieste amigo? Vai estudar no hebraico o que significa a palavra amigo. Você vai ver a profundidade. Vai estudar o que significa Jesus molhar o pão no prato dele e dar para Judas. Simbolismo disso. Muito sério. Então, vai nascer joio no meio do trigo, não adianta. E não adianta querer tirar, não, porque o Senhor falou assim, que é só no dia da colheita. Não adianta, não. Não adianta, não, minha irmã. Seja madura, amém? Amém. Amém? Obrigada, Deus abençoe. Nada. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Quem quer? Quem quer perguntar? Alguém mais aí colocou alguma coisa? Ninguém quer perguntar mais nada? Falar mais nada? Né, pastor? Já quero perguntar. Então, Pergunte. Temos 20 minutos ainda, vai. o senhor realizou o filho do senhor fazendo um lar, uma recuperação? Como que é? Senhor, eu fiquei curiosa lá. Senhor, Fala de novo. Fala de novo, então, entendi. o filho do senhor, que ele tinha um sonho, né? Aí depois, o senhor que realizou o sonho dele, abrindo um centro de recuperação? Não, o que? não é centro de recuperação. Não? Não, ainda não, irmã. Ainda não, mas hoje já ajudo famílias já. Hoje já ajudo jovens, adolescentes, hoje eu já ajudo. Esse grupo já é algo, é a vontade dele. O que eu estou fazendo aqui hoje era a vontade dele. Entendi. Entendeu? Mas, Natália, fica tranquila a questão aí da sua filha, viu? Nós também temos filhos. Eu não tenho mais criança, mas eu já tive também, já.
tá bom? Esses dias a Fran estava na aula aqui, quem estava comigo, que a Francine começou a reclamar, tive que ir lá cuidar da Francine, tive que ir lá virar ela. Né? Então, também tenho, tá bom? Estamos no mesmo time, viu? Como eu falei pro meu diretor hoje, eu falei para ele assim, nós estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco, entendeu? Então, vamos ficar tranquilo, tá bom? Amém, irmãos? Tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar. Irmã, tem uma jogadora, Marlene? Jogadora, né? Ah, eu gosto de perguntar, pastor. Mas e aí? E a esposa do senhor? O senhor não falou da esposa. O que você quer saber da minha esposa? Fala para mim. O que aconteceu? Ela faleceu? Ela. Não, minha esposa está firme e forte. Ela Ah, tá. está cuidando da Francine hoje. Hoje ela Ah, tá cuidando da Francine. É que assim, ela tem uma irmã que está doente e um pai também que está doente. Então ela divide para ajudar os dois. Na maior parte do tempo ela está ajudando os dois, né? E eu fico aqui. Não, minha esposa está bem, minha irmã. Minha esposa põe as coisas no grupo, né? Ela está bem, está se recuperando. É mãe, né? É mãe. A mãe sofre. Tá bom? A mãe sofre. O luto para ela não está sendo fácil, está sendo difícil. Vamos lá. Mais uma coisinha, ó. Ok? 2 anos. 2 anos, Natália. Faz 2 anos. Foi em 2023. Tá? Foi em janeiro de 2023. Sim, verdade, Elisa, verdade, ela foi mesmo. Vamos lá, ó. Amém. Obrigado, Natália. Irmãos, a questão da mulher, ela funciona assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. O primeiro filho, ele fica geneticamente ligado com a mãe. Geneticamente. Por isso, às vezes, a pessoa fala assim, mas gosta mais dele do que de mim. Não é, porque o meu primeiro filho tem uma ligação genética muito poderosa, muito forte. Real, isso é cientificamente comprovado. Tá? Cientificamente comprovado. Até é um perigo, porque pode acabar não deixando esse filho crescer, amadurecer. Tem esse lado perigoso. Então, quando esse filho morre, o que acontece? Um pedaço dele fica na mãe. Vai ficar pro resto da vida, não tira, não sai. Vai ficar ali. Entendeu? Vocês podem reparar os casos de lutos de filhos. Vocês podem ver que quando é o primeiro filho, é mais difícil, é mais complicado lidar. Amém, irmã? Amém, irmã Elisa? É mais difícil, gente. Porque é cientificamente comprovado. É como se um pedaço dela foi tirado. Literalmente. Literalmente mesmo. Tá? Então, que a grande luta dela é trabalhar isso nela. A antibiótica está sendo essa. Ela entender que ela precisa ressignificar esse pedaço que foi tirado. E aí a forma que foi tirado, né? Foi tirado de uma forma bruta, violenta, de uma forma, entendeu? E é mais difícil. Tá? Até a gente tem que orar mesmo pelo nosso país. Entenda. Em cada 43 segundos no Brasil, um jovem, um adolescente comete suicídio. No Brasil. É a realidade nossa. Um país em guerra, qual é o sinal de um país em guerra? É quando os pais enterram os filhos. Esse é sinal de um país em guerra. Eu falo, nós estamos em guerra há muito tempo. Temos uma guerra interna há muito tempo. Estamos preocupados com guerra na Rússia, Ucrânia, guerra lá, mas estamos esquecendo da guerra aqui dentro. Aqui dentro. Estamos em guerra há muito tempo. Muito tempo. E vou dizer para vocês, tá? Nosso jovem adolescente não precisa de culto, não precisa de religião, não. Precisam ser amados, compreendidos e entendidos. Assim seremos expressão de Deus para eles. Tá? Nós precisamos deixar de falar e passar a pregar com a vida. Pregar com amor, carinho, atenção, sem julgamento. Um dia eu estava na rodoviária e a mãe estava lá, o pai e a mãe com a criança, e a criança começou a brincar. Criança, gente, criança não para, entendeu? Não é, ele tinha acabado de chegar de uma viagem, desceram de ônibus e ia pegar outro ônibus. Então, aquela criança estava na energia,
E a mãe começou a gritar com o menino, mas gritou. Eu cheguei para ela e falei, mãe, Mezinha, eu posso te falar uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, tá bom, olha, eu não quero entrar na sua vida, não. Mas que dera a minha filha andasse, falasse, e corresse e brincasse igual seu filho. Eu ficaria muito feliz. Ela falou, por quê? Porque minha filha tem 16 doenças, não anda, não fala, não enxerga. Nunca ela vai dizer pai. Nunca ela vai pular, nunca ela vai brincar, nunca ela vai ser criança. Não tira isso da sua filha, não. Não tira, não. Uma coisa é criança mal educada. Ah, mas criança mal educada. Eu já vi pai mesmo falar, ai, que criança mal educada. Bom, meu Deus, ela é mal educada, porque você educou mal. Oh, acorda. Uma realidade, né? Né, mãe Elisa? É realidade, ué. É mal educado, porque criou mal. Agora, uma coisa é a criança ser criança, gente. Criança é criança. Vai pesquisar o porquê que a criança joga as coisas, por que ela bagunça as coisas. Ela não está bagunçando as coisas. É a mente dela se reorganizando, fazendo isso. Entendeu? Aí vai lá, critica, fala mal, xinga o filho. O duro não é só xingar o filho, né? Entendeu? O duro é que marca o filho com as palavras que fala. Cria crença limitativa que vai moldar a vida dele pro resto da vida. O resto da vida, meus irmãos. Amém? Amém? Então, nós vamos longe. Se deixar, gente, eu amo ensinar, eu amo falar. Nossa, eu vou embora. Tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sim, Luciene, verdade, verdade. Entendeu? É por isso que eu bato muito no grupo na questão dos pais. Muito no grupo dos pais. Entendeu? O duro não é isso. Tá? O duro, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo para os meus clientes, na cara deles eu falo. Eu falo para eles assim, ó, tá, então você acha que você está dando certo, tá tudo certo, está dando certo para você. Ah, tá, não, eu tenho coisa que eu não tenho que mudar, não. Eu falo, beleza, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está aqui por causa de quê? Ah, isso. Quem trouxe você até aqui? E como assim? Não, quem que tomou decisões e trouxe você onde você está hoje? Ele fala, eu falei, rapaz, você não quer mudar nada ainda. Você quer continuar cometendo os mesmos erros e sofrendo, e prejudicando os outros, você não sofre sozinho? Então, a primeira coisa como pais que nós temos que... Entendeu? Amém, Leila? O problema é que a gente tem que entender, nós erramos e falhamos. Eu já comecei falando sobre isso. Os versículos que eu li falou sobre isso. Nós erramos, nós falhamos. Os caminhos para nós pareceu ser perfeito. Mas, eis que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, com a suprema vocação que há em Cristo Jesus. Amém. Então, tá aí, ó. Erramos. Vamos mudar, vamos transformar. E eu oro para que Deus levante pais, homens, desperte homens desse grupo. Amém? Orem comigo, para que Deus desperte homens. Porque vocês estão sobrecarregados porque os homens não estão cumprindo os papéis deles. Homens precisam voltar a ser homens. Amém? Pois, irmã Natália, coloca lá no grupo lá, tá bom? Pode colocar no seu Instagram lá, não tem problema não. Pode pôr, minha irmã. Amém? Você também pode pôr lá, também não tem problema não. Tá? A gente tá aí para ajudar e apoiar um outro mês, tá bom? Pai do Senhor, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse momento. Coração. Sou grato. Obrigada, gente. Boa noite. Aula maravilhosa. Boa noite a todas. Pai, Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau. Boa noite.